Então, boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de março, quarta-feira de 2025, nós iremos estudar alguns sermões sobre uma análise acerca do seu conteúdo, da sua estrutura, para nossa edificação, conforme temos feito nessas últimas quartas-feiras, para nosso aproveitamento. Nós temos pegado uma série do Brian Shaper. O Brian Shaper, ele é um escritor muito virtuoso. Ele tem livros sobre pregação, tem pregação cristocêntrica, por exemplo, é dele, pela cultura cristã, onde ele vai trabalhar com algumas dicas acerca de introdução, a explicação e aplicação. Esse é o tripé que ele utiliza no seu livro. Aqui nós podemos ver algumas coisas, né? Hoje nós iremos trabalhar com o seu sermão intitulado Deus Proverá. Esse sermão tem por base Gênesis 22, 1 a 14. Nós não vamos ler na íntegra, porque eu acredito que é um texto bastante clássico, acerca de quando Abraão leva o seu filho Isaque ao monte para o sacrificar por mando do Senhor, e ele segue então para fazê-lo. Vamos ficar apenas com o versículo onde o Shaper irá desenvolver o seu sermão, o seu raciocínio, debruçar-se sobre o seu conteúdo. Verso 7, né? Gênesis 22, verso 7 diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Nós vamos perceber que, embora o texto tenha 14 versículos, ele de fato vai basear-se mais neste aí. Então ele irá começar, é uma pregação longa, eu aqui organizei para que nós pudéssemos acompanhar seus principais raciocínios em algumas sessões. Então ele começa primeiro com a ilustração e diz assim: durante a maior parte dos anos em que nossos filhos estavam crescendo, passamos as férias de verão nas montanhas rochosas. Os pioneiros que cruzavam as planícies eram incitados a ver Pikes Peak, o pico, né, chamado Pike, a montanha com mais de 14 mil pés de altura, que era realmente o sinal que eles haviam chegado a pelo menos uma placa de sinalização crítica de seu destino. Quero acreditar que todo mundo se lembra que os pioneiros que ele se refere são geralmente os puritanos que estão vindo da Nova Inglaterra para colonizar os Estados Unidos. Eles começam a vir pelo litoral, né? Pelo litoral, leste, né? Sentido oeste. Né? Então, você imagina a Europa, né? Aí tem o oceano, o Oceano Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos, e chegam no leste, mais leste ao norte, não leste ao sul, por isso aquela questão da neve e tudo mais, a dificuldade, e aí vão adentrando o território dos Estados Unidos. Aqui ele está caminhando ao oeste, ele está dizendo que embora eles já tenham chegado, né, ele vai continuar dizendo assim. E assim, embora Pikes Peak esteja a 110 milhas a oeste de First View, da primeira vista, né, primeiro olhar, nome da cidade, né, os pioneiros esperariam um dia claro, porque sabiam que apenas o vislumbre dele, né, do Pikes Peak, seria o suficiente para acender a fé que eles iriam conseguir. Isso colocaria luz em seus olhos, força em seus pés, e algo semelhante está acontecendo aqui em Gênesis 22. Então perceba que ele começa a introdução fazendo uma ilustração, né, sobre os pioneiros e como esse Pikes Peak ele era um símbolo de entusiasmo, um símbolo de consolo, um símbolo que dava força, né, onde eles extraíam forças para caminhar. E o capítulo 22 de Gênesis se presta a isso, segundo ele. Por que será? Então agora ele vai entrar no texto. É a segunda sessão que eu mostro. Afinal, de muitas maneiras, esta é a primeira visão do Evangelho. O que acontece é que Abraão sela seu jumento, coloca seu filho nele, e eles viajam para uma montanha. 2000 anos depois, Jesus, amando de seu pai, montará em um jumento e subirá a esta mesma montanha. E o caminho
É o caminho para a provisão. Viagem diferente, mesma montanha, pois Deus está nos dando a primeira visão do que Ele pretende. Mas lutamos assim como Abraão. A luta de Abraão era que a montanha estava tão distante de sua experiência que ele não entendia completamente. Nossa dificuldade é que estamos tão distantes da experiência de Cristo que às vezes lutamos para torná-la real para nós. Muito bom a entrada desse texto. Quero só fazer uma ressalva aqui. Ele vai chamar esse texto, esse 22, da primeira visão do Evangelho. Alguns, e aqui eu quero que os irmãos e irmãs prestem atenção, às vezes nós nos impressionamos com as expressões retóricas do pregador. Aqui é uma delas. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer que a primeira vislumbre do Evangelho seria Gênesis 3,15, né? Onde Deus diz que o filho, que é a semente da mulher, né? O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E talvez, por conhecermos isso, nós tivéssemos alguma resistência com o pregador, dizendo: ei, espere aí, eu acho que você se equivoca. Eu penso que Gênesis 3,15 é. Mas se você levantar esse questionamento, você irá perder o desenvolvimento do pregador. Aqui eu entendo que ele está assumindo por causa do seu sermão, por causa da mensagem como um todo. Então aquilo que o pregador diz, ele precisa ser entendido sim, comparando com as Escrituras, mas também dando tempo para saber, vamos ver aonde este Senhor irá nos levar. Porque caso contrário, o nosso pré-julgamento pode azedar a maneira como nós vamos ouvir o sermão. Já não concordo com ele, acho que ele está equivocado, ele está abusando da minha boa fé de ouvi-lo. E aí você perdeu mais de 30 minutos brigando com o pregador mentalmente e aí intoxicou toda a mensagem que poderia ter um bom desenvolvimento. Então, eu só estou chamando atenção porque às vezes isso acontece comigo. Às vezes eu vejo um pregador falar alguma coisa que talvez não se encaixe bem com um tipo de consenso maior, mas eu preciso parar e pensar, deixe, vamos ver até onde vai nos levar. Quem sabe há uma justificação maior para aquilo que ele está dizendo. Então tenham sempre paciência com a margem de manobra que o pregador pode utilizar na interpretação do texto e no uso da retórica. Isso são ferramentas da comunicação. Você tirar isso do pregador não é justo, só porque ele não foi preciosista com um determinado texto, como geralmente é tratado por alguns outros, porque isso pode contaminar a maneira como vamos escutar a mensagem. Escutemos toda a mensagem, depois nós julguemos, né? Isso é importante ser dito aqui. Então, ele irá chamar que esta é a primeira mensagem do Evangelho, né? Como ele diz, né? Isto, né? Agora, vamos ver, ele vai tratar de outro assunto sobre a natureza da fé. Afinal, nos alegramos com as crianças que descem com as folhas de palmeira e adoramos celebrar o domingo de Ramos. Mas, afinal, somos realmente adultos e a fé que pode enviar crianças a montanha acima é um pouco diferente da fé que nos leva ao mundo. Se você tem que descer a montanha e viver no mundo real, que tipo de fé você precisa então? E é essa fé que a Bíblia está disposta a examinar em termos chocantes e importantes para nós. A Bíblia está, primeiro, disposta a examinar a natureza da fé, que nada mais é do que uma expectativa comum. Essa expectativa comum está, na verdade, aparentemente, na vida do próprio Abraão. Aqui é um caso extremamente interessante para nós. Ele está passando a falar sobre a natureza da fé como uma expectativa comum. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está usando a história de Abraão entendendo como uma maneira de descrição da fé. Por que eu quero que você preste atenção nisso? Porque nós estamos muito acostumados a delimitar o tema fé apenas pelos textos que a Bíblia toca nesse assunto da fé de uma forma assertiva. Não está errado. O que eu quero dizer com isso? Quais são os textos da Bíblia que a Bíblia trata da fé de maneira assertiva? Assertiva é de definição. A fé é. Nós temos Hebreus 11. Os irmãos lembram, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas se espera, etc, etc, etc. Então, essa é uma definição de fé. A fé como
assentimento de uma esperança futura. Hebreus. Aí ele vai elencar os heróis da fé. Não está errado. Está definindo aos propósitos de sua mensagem. Mas Judas irá usar uma outra definição. Vocês lembram disso? A gente sempre fala sobre esse assunto. Judas vai dizer que desejava escrever aos seus destinatários sobre outros assuntos, mas por causa de alguns problemas, ele teve que mudar para falar sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé como conjunto de doutrina. Esses dois textos são muito assertivos. A fé é um conjunto de doutrina. A fé é uma esperança assertiva num futuro que ainda não vejo, no invisível. Mas o texto de Abraão oferece uma definição. O que Chappell está nos apontando é que nós não podemos desprezar a fé descritiva. Quando a fé não está sendo apresentada no texto de maneira deliberada e assertiva, assim dando uma definição, mas está presente uma descrição de uma fé, como ele aponta aqui, uma fé na expectativa comum de que Deus há de cumprir alguma coisa por causa do seu caráter. Então, é uma fé na pessoa de Deus, uma fé diferente de Hebreus 11, uma fé diferente de Judas, e não tão assertivas, mas também não podemos dizer que está lá. Então, quando alguém nos perguntar, defina para mim o que seria fé, aí você pode arriscar, tergiversar, ou não responder diretamente. Você falou, olha, eu prefiro dar partir de uma descrição comum, a fé como a esperança no caráter de Deus, por exemplo, como Abraão crê, Deus proverá. É uma fé, não está dizendo que é fé, mas há um sentimento ali de crença. Então, aqui, este é um texto que emana uma compreensão do personagem de fé e não pode ser desprezado. E nem inferiorizado aos textos assertivos. Eu estou sendo claro, meus irmãos, tudo bem? Eu estou dizendo que esse texto não é inferior a Hebreus 11 nem Judas, embora não sejam tão claros, tão diretos quanto ambos esses últimos foram. E Chappell foi bastante inteligente em nos apontar isso. Chappell, ele vai se mostrar um teólogo com bastante qualidade nessas suas apreciações desse sermão. Vamos ver agora a definição de tentação e provação. Afinal, no versículo 1, lemos: depois dessas coisas, Deus testou Abraão. Deus o testa. Agora, algumas de suas traduções mais antigas, na verdade, não tem a palavra teste, mas Deus tentou Abraão, o que é uma redação infeliz. Afinal, no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus, nos diz: Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Se somos tentados por nossa própria luxúria e desejos. Deus não pode ser tentado, ele não tenta, mas prova. E mesmo que possam ser quase exatamente a mesma circunstância, há uma diferença entre um teste e uma tentação. Um teste destina-se a revelar algo. Uma tentação destina-se a destruir alguém. Por um teste, estamos revelando em que confiamos. Uma tentação é Satanás usando talvez exatamente as mesmas circunstâncias para nos dizer que não podemos confiar em Deus. Fantástica observação. Muitos livros de teologia sistemática não conseguem expressar isso de uma forma tão direta, clara, objetiva como o Chappell fez aqui. Foi realmente um deslumbre ele apresentar de uma forma direta esses dois termos. No grego, realmente não tem muita diferença entre tentação e provação. O verbete é o mesmo. O contexto vai dar a ideia, mas a significação, o conteúdo, realmente é preciso tomar cuidado. Ou seja, somente conhecer a palavra no grego não ajuda se nós não temos a certeza do seu significado no seu contexto. Então, às vezes nós ouvimos, mas no grego diz isso, diz aquilo outro. Precisa ver se o contexto ratifica aquilo ali. Ele está dizendo que deve-se tomar cuidado. Há uma grande diferença entre tentação e provação. A diferença está no conteúdo da significação, não necessariamente na forma da palavra. A forma da palavra pode ser idêntica, mas a significação é totalmente diferente. Tudo bem, meus irmãos? É que nem manga e manga. Qual a diferença de manga e manga? Depende. Tem manga de camisa e manga fruta. Então, a palavra é a mesma,
Só o contexto vai definir para poder nos dar mais informação sobre de que manga alguém está falando. Eu quero uma manga. Se você for uma costureira, ela vai entender que você quer que coloque uma manga na sua camiseta, ou a conserte, ou faça algum reparo, né? Se você for no hortifruti pedir uma manga, ele vai lhe dar uma fruta, né? Ilustração. Agora, o Shaper, ele tem, nós já percebemos, esse é o terceiro sermão que estamos vendo dele, que ele tem um estilo mais indutivo, e ele cresce no uso dele. E aqui ele apresenta um tipo de insight interessante, que vai carregar esse sermão com muita força nesse momento. Vamos dar uma olhadinha na ilustração que ele vai dar. Como minha esposa esteve no hospital na semana passada, ela está indo muito bem. Obrigado por perguntar a todos os 1020 de vocês que sabem, né? De vocês sabem. Ela está indo muito bem. Mas estar em hospitais traz de volta memórias. Penso em ser um jovem pastor e visitar uma família no hospital, onde o pai e o presbítero da minha igreja saíram para o corredor comigo. E depois que seu filho estava deitado entre a vida e a morte, por causa de um acidente estranho em uma aula de ginástica, o pai me chamou de lado para dizer: eu sei o que Deus está fazendo. Ele está punindo meu filho pelo meu pecado. Isso me chocou, me assustou. Não apenas porque reconheço quão grave é o momento. Não é só isso. É porque eu reconheço que a pergunta vem repetidamente na igreja. Deus está exigindo o fruto do meu corpo para o pecado da minha alma? É isso que Deus está fazendo agora? Eu vejo isso nas lágrimas de uma mãe que questiona se o nascimento de uma criança com necessidades especiais é uma retribuição por um caso há muito tempo. Eu ouço isso nas perguntas de pais e de filhos adultos, que estão se perguntando se o divórcio de seu filho é uma consequência das falhas em seu casamento enquanto eles estavam criando esse filho. Eu ouço isso na raiva de um pai que é atiçado pela raiva, pela culpa de saber se a fraqueza da rebelião de uma criança é causada por suas próprias ausências de casa que seu chefe exige. Eu ouço a pergunta em meu próprio coração quando meus filhos lutam, e eu questiono se é a luta por causa da minha inadequação como pai ou pregador, ou mesmo minhas inconsistências como cristão. Deus está exigindo o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Meus filhos estão sendo punidos pelo meu pecado? Isso é retorno até que eu pague? E para todas essas perguntas, precisamos ouvir ecoando de novo e de novo, Deus dizendo o que eu vou prover. Eu fornecerei o sacrifício. Eu proverei o que for necessário para o seu pecado. Eu sou o Salvador. Você não é seu Redentor. Eu disse àquele homem há muito tempo: não, Deus não está punindo o seu filho por seu pecado, porque Deus puniu seu filho por seu pecado. Magistral essa ilustração, dá até arrepio, né? Foi uma ilustração muito bem construída, né? Ele pagou tudo e agora o que quer que aconteça é que Deus esteja trabalhando para a sua glória, mas também para o nosso bem, transformando-nos de novo, na proximidade da dependência, na inclinação, na busca, que por si só se torna o exemplo de que nossos filhos precisam. Essa ilustração não tem como segmentá-la, tinha que ser lida inteira, senão perderia o seu espírito. Mas veja como ele foi no ponto vital do sermão. Então, o sermão, o Shaper tem esse estilo, né? Ele começa de uma forma devagar, lendo uma ilustração, ele entra no texto, e de repente ele nos dá um insight e dá uma sinergia no sermão. O sermão se torna algo diferente. Isso é muito interessante, a maneira como ele trabalha, né? Ele tem um controle no que ele quer, ele dá um vislumbre. Lá no começo ele apresentou para nós, mas a pancada ele dá aqui, né? Por assim dizer, a pancada, né? A entrada forte, né? No meio do sermão. Então isso é interessante, né? Não um bom pregador, mas no caso da boa comunicação do Shaper, percebe-se que ele não entrega tudo de uma vez, que ele vai nos conduzindo para dar um grande finale, né? Para dar uma apresentação de uma ideia que ele sabe que é muito
emocional, muito, alguns vão dizer patêmica, né, de patos, de emoção, patos do grego de carregar de emoção, né, muito patêmica, né. Ele faz isso nesse texto. Muito bom a ideia que ele apresenta, né, nós não somos o nosso Redentor, né. Às vezes nós queremos crer que nós podemos nos ajudar, e às vezes perguntamos o que há de errado conosco, não consigo fazer, não consigo avançar, não consigo adiante. Não há nada errado com você, não há nada errado comigo. É que nós não somos o nosso próprio Redentor, nós não precisamos resolver um problema, precisamos de um resolvedor de problemas, precisamos de um Salvador. Muito bom. Considerações, agora ele vai entrar para as considerações. Esse bloco também, ele é muito interessante, é o último, né? Vamos gastar um pouco de tempo nele. O grande teólogo do Antigo Testamento, Bruce Waltke, vamos abrir um parênteses, Bruce Waltke de fato é um grande teólogo, é uma das maiores obras que ele fez, ao meu ver, e que tive acesso, e quem puder comprar, compra uma dica muito boa, né, sobre o livro de Provérbios. Bruce Waltke faz um trabalho, Provérbios, fantástico, e também, salvo engano, do livro de Gênesis também, ele trabalha com esse livro. Isso é pela cultura cristã. Voltando ao nosso texto. Bruce Waltke diz que esta é a primeira menção explícita do sacrifício substitutivo na Bíblia. Onde não é você está à altura e Deus completa. Onde Deus está dizendo, não você, mas eu fornecerei o sacrifício. Não você fornecerá o sacrifício. Vou colocar algo em seu lugar. Vou colocar alguém no seu lugar. Em última análise, a provisão de Deus para o sacrifício, para que agora, sabendo o que está sendo dito, entendamos com pleno significado. Então Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Como é dito, até hoje no monte o Senhor será provido. Você entende a primeira visão que estamos tendo aqui? Aqui está Abraão indo com Isaque para o Monte Moriá, para o lugar onde o templo de Deus seria construído nos séculos vindouros, onde o próprio Cristo iria naquele passeio de burro, nos dias anteriores à sua própria doação sacrificial de si mesmo, por você e por mim. E o que devemos perceber é que o que aconteceu foi que Abraão levaria seu filho, seu único filho, a quem ele amava, e pela vontade de seu pai, esse filho iria para a morte, e ele iria com a lenha nas costas para ser morto por seu pai. E assim que Abraão estava prestes a fazê-lo, Deus diz, eu proverei. E 2000 anos depois, Jesus sobe no jumento e vai para a mesma montanha e carrega madeira nas costas de uma cruz. E pela vontade de seu Pai, ele se oferece pelo seu pecado e pelo meu. E Deus disse, eu disse que proveria. E assim é chamado até hoje. E por isso é dito na igreja, Deus proverá. É a grande mensagem do Evangelho que Deus diz a você e a mim. Não é a sua obra, não é a sua conquista. Em última análise, é Deus dizendo, confia em mim, eu paguei o preço integralmente. Fantástico também, um grande finale, né? Onde ele faz a comparação entre Isaque e Jesus Cristo. Ambos filhos amados, um amado por Abraão, outro amado pelo Deus Pai. Só que um não chega cabalmente a ser morto, porque Deus detém a mão do Pai, mas 2000 anos depois o próprio Pai não deterá a sua mão, fazendo o seu filho morrer, ou seja, andando mais do que Abraão. Embora nós já sentíssemos que ele fosse apresentar esta ideia no começo, a apresentação dele excede a expectativa. Ele consegue ele consegue nos dar, pela descrição, um monte de camadas de emoções à medida que o texto vai avançando. Meus irmãos, isso é muita qualidade. Isso aqui é um comunicador com bastante intenção. Ele não está brincando, não dá uma informação. Ele modela a informação. Ele dá força, dá vigor, energia, aquela sensação de alguém pegando uma pedra, girando, para depois jogar, né? É muito bom os textos que ele escreve, né, são muito bons, e ele consegue dar essa energia para o sermão. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que o sermão não é uma coisa
parada. Se você começar a observar os sermões, você não vai só ler as palavras, mas vai ter acesso à mente, à mentalidade. Cada pregador tem uma mentalidade. Eu tenho uma mentalidade. Outros pastores do presbitério terão suas mentalidades diferentes também. E é interessante quando você está com alguém, com um desses, perceber quais são as nuances, né? O que oferece. Alguns são mais racionalistas, outros são mais emotivos. Qual o repertório? Quais são os caminhos que são construídos? E cada texto é um desafio, porque aquela mentalidade vai se chocar com uma outra mentalidade, que é a mentalidade do autor do texto. Que é aí que vai ser difícil. Aí a pergunta é, quando alguém vai pregar um texto expositivo, o quanto é que este irmão irá subordinar a sua mentalidade ao texto? Ou ele vai tentar subordinar o texto à sua mentalidade? Esse é o grande desafio, porque existem pregadores que vão subordinar a Bíblia à sua vontade, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos fazendo isso, eles pegam um texto e falam, então, Deus diz não sei o que lá, e não tem nada a ver do que o texto que acabou de ser lido. Fala, meu Deus, não foi isso que o texto diz. Ou seja, mas existem pessoas muito mais habilidosas, que entendem o que o texto diz e mesmo assim acrescentam algo diferente. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Não são os pregadores canhestros que devem nos preocupar. É ruim, claro, uma pessoa que não se prepara, que não estuda, que não lê, apresentar um sermão, isso é temeroso. Mas alguém que às vezes tem uma intenção de erudir o texto, de dar uma interpretação sua acima do texto, isso às vezes pode fazer isso muito mais mal. Então é preciso entender. Aqui, claro, Chappell, ele também coloca palavras na boca de Deus, como Sproul também faz isso vez por outra. No final ele diz assim, eu disse que proveria. Obviamente na Bíblia não está isso. Mas ele criou esta fala na boca de Deus, do Deus do sermão dele, e a gente entendeu que está dentro do contexto, ou seja, ele não se excedeu. Faz parte daquela margem de manobra de retórica que eu falei que às vezes o pregador tem, e a gente, se está dentro da estrutura, dá para aceitar, né? É o aceitável. Então é isso, meus irmãos, estamos diante também de uma grande obra, vamos agora falar um pouco mais acerca dela. Você que nos ouve nos deixará nesse instante, mas eu convido para que possa estar conosco e discutir. Gostaríamos de ouvir suas ideias, e só temos a oportunidade de fazê-lo quando você está aqui presencialmente. Deus lhe dê tal oportunidade. Amém.